Oi, gente, mais um dia do nosso curso. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos comentar sobre as bactérias deteriorantes do pescado. Para quem não conseguiu assistir a aula presencial e o curso de boas práticas de manipulação das microempresas da área do pescado, também tem essa disponibilidade do conteúdo gravado. Então, espero que vocês participem, assistam a aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, não tem problema nenhum. Você já tem o meu e-mail e o meu número de telefone pelo WhatsApp, tá? Sejam bem-vindos à aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem estar fazendo perguntas, né? Durante o e-mail, durante o dia a dia, não tem problema, tá? Então, quando a aula é presencial, tem essa possibilidade de esclarecimento na hora da aula remota, né? Mas quando a aula é gravada, não tem mais essa possibilidade, tá? Mas vocês têm contato, vou deixar novamente aqui para vocês no chat. Tá? Quem ainda não anotou, tem todo o mecanismo de encontrar o docente. Tá? Meu e-mail e meu número do Zap. Então, hoje nós vamos estar falando sobre um assunto de suma importância para a disciplina, para o curso, são as bactérias deteriorantes do pescado, tá? Sou professora do Instituto de Saúde e Produção Animal, professora Raquel Casais, da UFRA. Eu vou colocar no modo apresentação, que eu acho que fica melhor para vocês estarem visualizando. E vocês conseguem me visualizar também. Então, o pescado. A gente está conversando sobre esse tempo todo que o pescado é um produto bastante perecível, tá? Ele é encontrado em água doce ou salgada, origem animal. E o pescado fresco é aquele que não sofreu nenhum tipo de processamento. Vocês já devem conhecer alguns tipos de processamento do pescado. Então, o pescado ele pode ser salgado, ele pode ser defumado. E isso vai fazer com que ele não seja considerado mais um pescado fresco. Então, o pescado fresco ele só foi resfriado, tá? Ele precisa ser resfriado para evitar essa rápida deterioração, tanto pela presença das enzimas na sua matéria-prima, tá? Na própria musculatura do peixe, ele já tem essas enzimas que podem acelerar o processo de deterioração quando o pescado está a temperatura ambiente ou a altas temperaturas, quanto também pela presença de micro-organismos da própria microflora, da própria microbiota, que aceleram esse processo também se o pescado ele não for refrigerado. Se a gente não, mesmo o pescado fresco, se a gente não impedir o crescimento desse micro-organismo da própria microflora, tá? Da própria microbiota. Então, o pescado ele não é somente, a gente não denomina pescado somente aos peixes, mas também crustáceos, moluscos, alguns anfíbios e alguns mamíferos de água doce ou salgada, tá? Precisa ser utilizado para alimentação humana. Isso é tudo é regulamentarizado. A gente tem leis, como o RISPOA, que tem essa regulamentação dos produtos de origem animal e a classificação. Então, o pescado, junto com os peixes, os crustáceos, alguns mamíferos de água doce, que sirvam para a alimentação humana, é considerado pescado. Então, a gente tem os pescados que eles podem ser processados, né? Os filés de tilápias empanados, o peixe que foi congelado já, não somente resfriado. A gente tem os alimentos enlatados, aí a carne, no caso, né? A gente tem algumas linguiças de peixe embutidas.
Mas o que a gente vai estar mesmo comentando e falando é do pescado fresco, tá? Que a gente precisa conhecer essa microbiota presente no pescado fresco ou a microbiota que possa estar chegando nesse pescado através do cativeiro, uma água contaminada, pode estar trazendo micro-organismos externos para aquele peixe que está em cativeiro, como também a manipulação, né? O próprio manipulador pode estar levando contaminantes externos para aquele peixe. Isso preocupa, porque o peixe ele já tem a sua própria microbiota, que pode sofrer esse rápido crescimento, se não for armazenado em refrigeração, o pescado, e ainda tem o processamento externo, né? A parte da manipulação, o cultivo em cativeiro, se aquela água estiver contaminada, pode trazer micro-organismos para aquele peixe. Então, ninguém quer se alimentar de um peixe dessa forma, né? Um peixe que não está refrigerado, ele só está ali sendo armazenado, ele não foi resfriado, não tem um gelo ali para refrigeração após captura, e nem um pescado manipulado no chão, né? O ambiente sujo. Tá? Então, o ambiente também conta muito para evitar essa contaminação externa, que vai trazer micro-organismos para deteriorar, assim, ó, o peixe. O peixe ele pode sofrer essa deterioração pós-morte, se ele não for conservado adequadamente. Então, vai acontecer o quê? Alterações bioquímicas no metabolismo, né, do peixe, na parte do metabolismo do glicogênio, no metabolismo do ATP, a rancidez oxidativa, tá? Então, essas alterações pós-morte pode acontecer, né, em peixes migrantes que migraram para um determinado local novo, tá? E precisa se adaptar ali e já sofreu a captura, então ele já foi capturado. Não deu tempo dele se adaptar naquele ambiente novo. Aí, com isso, ele vai ter um estresse. Os peixes estressados por si só daquele ambiente, devido a alguma alteração ali ambiental, presença, muitas vezes, de parasitas naquele ambiente, de uma água contaminada. Tá? Então, isso pode acelerar o metabolismo do glicogênio e ter uma grande produção de ácido lático, né? O metabolismo do glicogênio em peixes estressados vai ser rápido, vai ser rapidamente degradado o glicogênio, formando, né, o ácido lático. A musculatura do peixe vai fazer essa formação, essa fermentação, gerando o ácido lático, em peixes principalmente estressados. O metabolismo do ATP também pode acontecer nos peixes estressados, nos peixes migrantes. E, ao degradar o ATP, formando a MP cítrico, vai formar o MP também, fosfatase, que é aquele composto que vai gerar o odor e o sabor azedo do peixe. E a inosina está relacionada com o frescor do pescado. Então, você já vê que aquele peixe com muita produção de inosina já está em início de deterioração. Tá? Então, a gente tem esse metabolismo acelerado no peixe, por si só, decorrente do ambiente, estresse ambiental, presença de parasitas, peixes migrantes, e também a aceleração da deterioração com a presença de micro-organismos decompositores. As principais espécies causadoras de deterioração no pescado, de alterações no pescado, gerando malodores, gerando uma musculatura flácida, são os gêneros Pseudomonas, Acinetobacter, Morachella, Micrococcus e Bacillus. E a Escherichia coli representando as espécies enterobacteriáceas de contaminações fecais. Tá? Então, um ambiente contaminado, com água contaminada, a gente pode ter uma grande quantidade de Escherichia coli ali. Ela é um contaminante fecal de águas contaminadas, principalmente por dejetos humanos, por esgoto. Tá? E a gente chegou a comentar, né, nas últimas aulas sobre aquele pescado que fica numa região tropical.
ele vai ter uma predominância na sua microbiota de micrococos, de bacilos, que toleram uma temperatura amena, uma temperatura ambiental, são mesófilos, tá? Diferente da microbiota das regiões temperadas. São pescados de região tropical, que tem uma temperatura relativamente mediana, de 25 a 30 graus, chegando de 20 a 30 graus, vai ter a presença de microbiota contendo bacilos, micrococos, corinobactério. Diferente dos pescados de região temperada, que vai ter a presença, principalmente de outros tipos de micro-organismos, né? Formando ali a microbiota do peixe. Que é a morachella, a pseudomonas, cinetobacter, alteromonas, flavobacterium, citofágo, víbrio e aeromonas. A gente está falando de grupos de víbrio e aeromonas que não vão causar patogenicidade, que a gente viu. Tem os micro-organismos que vão deteriorar, estragar o pescado, produzindo aquelas características que ninguém quer sentir ao comprar um pescado, né, que são os odores féticos desagradáveis. E tem os micro-organismos patogênicos, que eles podem estar presentes naquele pescado belíssimo, aquele pescado com frescor normal, mas eles estarem escondidos ali no pescado. São os micro-organismos patogênicos, são diferentes do deteriorante. E esses patogênicos, a gente tem como um dos principais o víbrio e o aeromonas, tá? Víbrio parahemolítico, aeromonas hidrofílica, como um dos principais patogênicos, eles vão causar a diarreia, os surtos em determinados locais de consumo daquele pescado contaminado por micro-organismos patogênicos. Então, tem essa diferença de deteriorantes para os patogênicos. Alguns, né, micro-organismos ali que podem estar causando a deterioração do pescado, pode facilitar a entrada dos patogênicos. Então, a gente não pode dizer que 100% dos micro-organismos deteriorantes daquele pescado, aquele peixe só vai ter micro-organismo deteriorante, por mais que ele esteja estragado. Pode ser que inicie-se um micro-organismo patogênico ali causando contaminação também, mas não é comum, tá? Então, os micro-organismos patogênicos, eles estão presentes muitas vezes ali num ambiente hostil, num ambiente mais agradável do pescado, antes dele passar por esse processo todo de deterioração, tá? Então, os deteriorantes, a gente tem do grupo, né, Pseudomonas, esses deteriorantes Pseudomonas precisam estar num ambiente agradável para se reproduzir, geralmente a 25 a 30 graus, tá? E a Pseudomonas, ela é de uma região mais temperada, um clima mais frio, e ela vai participar ali da microbiota do peixe. O Staphylococcus aureus é um outro grupo de bactéria, né? O Staphylococcus aureus é patogênico, ela pode vir pela manipulação daquela pessoa que está ali trabalhando e manipulando o pescado, tá? Em relação às condições higiênicas do pescado, a gente tem micro-organismos que vão estar ali presentes no pescado, que estão presentes por não ter uma condição ideal, higiênica ideal daquele pescado, que são as bactérias mesófilas, coliformes totais, bolores e leveduras. Então, essas condições higiênicas do pescado podem ser desde o momento que ele está sendo cultivado, uma água contaminada no cativeiro, ou os rios onde eles estão sendo capturados, um rio contaminado. Então, isso vai favorecendo diferentes micro-organismos da microbiota do peixe, tá? E essas bactérias são de condições higiênicas do pescado. Naquele momento em que ele está sendo cultivado, tá? O local que ele está sendo cultivado, se é um local contaminado, vai contaminar o pescado e vai causar deterioração rápida do pescado. Os micro-organismos patogênicos, eles podem ser veiculados, né, nesse ambiente contaminado também, como víbria, salmonela, ainda mais se tiver contaminação fecal, esgoto, tá?
Aí você pode ter presença de Escherichia coli, salmonela e a Escherichia coli patogênica, né? Salmonela também e o víbrio. Aí a gente vai ter a presença dos micro-organismos patogênicos nesses locais, tá? Em que tiver uma contaminação fecal, pode ter a presença desses micro-organismos patogênicos, tá? Então, quando a gente fala das condições higiênicas do pescado, a gente está falando, em sua grande parte, dos micro-organismos deteriorantes. Mas pode ter a presença desses micro-organismos patogênicos que eu citei para vocês, o víbrio, a salmonela, a Escherichia coli enteropatogênica. Tá? E a gente ainda tem, né, uns contaminantes também de dejetos humanos, de esgoto, que fazem a descarboxilação da histidina, produzindo a histamina, que é a morganela, a klebsiella, tá? Causando também a deterioração do pescado, formando uma grande quantidade de histamina. São micro-organismos deteriorantes também. Então, como eu falei para vocês, a gente tem os micro-organismos deteriorantes que vão causar aquelas características indesejáveis do pescado e, por si só, podem apresentar ali também a presença de um patogênico, mas o patogênico só vai se desenvolver se o alimento ainda tiver com características saudáveis. Quando a grande população dos deteriorantes tomam conta do pescado, impede o desenvolvimento, né, dos patogênicos. Então, é uma disputa mesmo, uma competição antimicrobiana, tá? Então, os patogênicos eles só vão conseguir sobreviver naquele ambiente se tiver uma pouca quantidade de micro-organismos deteriorantes, tá? E, geralmente, esgoto doméstico, contaminação da água no cultivo, isso tudo vai trazer uma grande quantidade de micro-organismos deteriorantes, tá? Então, muitas vezes você está ali se alimentando de um sushi, de um sashimi, e a gente está vendo um produto bom, e ele ali pode ter um patogênico, um micro-organismo patogênico, tá? Que pode ser vindo de uma manipulação durante o processamento, tá? Então, a próxima aula a gente vai falar dos micro-organismos patogênicos no pescado. E aqui a gente está dando ênfase nos micro-organismos deteriorantes. A gente tem o Acinetobacter, o gênero, que são aeróbios estritos que não reduzem, tá, o nitrito. Eles são encontrados em alimentos frescos, refrigerados, têm uma forma bacilar, forma de bacilo em curva. Apresentam semelhante com a morachella e são oxidase negativa, tá? Então, o Acinetobacter é um dos contaminantes, né, que estão presentes na própria microflora, na própria microbiota do pescado. Alteromonas também, gostam de ambiente marinho, então peixes de água salgada, são aeróbios gram-negativos, móveis, são encontrados na superfície, no interior dos alimentos marinhos, nos solos e nas águas. O bacilos, que estão presentes contaminando o pescado, principalmente nas regiões tropicais, que são mesófilos, então eles toleram uma temperatura de 20 a 30 graus. A gente tem bacilos patogênicos, mas como deteriorante do pescado, a gente não encontra esses patogênicos, tá? Só os bacilos deteriorantes. Os patogênicos vão causar contaminação nos alimentos enlatados. E pode ser encontrado também no alimento processado enlatado à base do peixe. A gente tem o Citrobacter também, que são fermentadores de lactose, possuem também uma enzima chamada beta-galactosidase, igual a Escherichia coli, para a degradação da lactose, para o seu crescimento, e também são encontrados na superfície de carnes frescas e pescado. Então, são contaminantes, são deteriorantes do pescado. O clostrídio são anaeróbios, mas a gente tem a espécie Clostridium perfringens, que também podem ser encontrados no pescado, tá? E podem tolerar uma temperatura mesófila de 25 a 30 graus. O Corynebacterium
também são encontrados nas regiões tropicais, contaminando os pescados, os peixes, tá? E são bacilos gram-positivos. Flavobacterium são bacilos gram-negativos, tem uma forma de curva, tá? E também intervém na alteração, na deterioração dos peixes. Os micrococos são das regiões tropicais também. Eles são muito importantes como contaminantes do pescado. São aeróbios e halofílicos. E eles também podem ser introduzidos no pescado através da manipulação de alimentos, através do manipulador. Que o manipulador, né, o humano, ele também tem a presença de micrococos na pele, de estafilococos na pele. E através da manipulação do pescado, se não seguir todas as condições ideais de manipulação, utilizando luva, lavando as mãos, utilizando álcool gel 70, pode introduzir esses contaminantes também no pescado. O micrococo a gente tem na nossa pele. A Moraxera é bastante contaminante, é um bacilo curto, gram-negativo. Oxidase positiva, e ela é muito similar à Cinetobacter. E ela também é encontrada nos pescados marinhos. E ela é uma daquelas que vão degradar a histidina, realizando a descarboxilação da histidina, formando a histamina. Então, a histamina, ela rapidamente ela é avaliada no pescado, na inspeção, e se tiver alterado o pescado, ele vai ser descartado. É muito acima do normal. Tá? A pseudomonas são bacilos gram-negativos. Tá? Elas podem crescer nos alimentos refrigerados, por isso que elas são encontradas nas regiões temperadas, no pescado. Muitas espécies delas são proteolíticas. E o que é ser proteolítica? É degradar proteínas, formando aquele odor de putrescina, né? Um odor fético. São pertencentes à microbiota do pescado nas regiões mais frias, regiões temperadas. Os estafilococos, eles são introduzidos no pescado através da manipulação. Tá? Então, a gente tem todo o cuidado. Pega, captura o pescado, refrigera o pescado, para impedir que a própria microflora, né, contendo bacilos, micrococos, ou pseudomonas, acinetobacter, impedindo que haja um crescimento acelerado deles, para evitar a deterioração rápida. Aí depois o indivíduo vai manipular o pescado e contamina aquele pescado com espécies de estafilococos, acelerando o processo de deterioração. Então, a gente tem que ter o cuidado desde a microbiota do pescado, a gente tem que impedir o crescimento acelerado dessa microbiota após a captura, para evitar essas alterações pós-morte. Então, refrigera rapidamente. E você conseguiu refrigerar, conter o crescimento desses micro-organismos. Aí, durante a manipulação, o indivíduo vai e contamina o pescado. É o seu processo de todas as boas práticas indo por água abaixo. Então, tem que ter cuidado durante a manipulação também do pescado. Então, os micro-organismos, a gente já viu essa escala, eles adoram a temperatura de 50 a 60 graus. É ótimo para o crescimento. É uma temperatura tão comum, né? Uma temperatura ambiente, tão comum para o dia a dia dos alimentos. Então, a gente tem que deixar sempre o alimento abaixo de 5 graus. O pescado é um desses, como é bastante perecível. E o pescado fresco, ele não vai ser processado, então abaixo de 5 graus. Tá? Os pescados processados, você vai ter que utilizar a temperatura acima de 60 graus para matar as bactérias, que podem estar acelerando o crescimento da microbiota do peixe. Tá? Então, esse mecanismo de refrigeração, ele vai impedir a multiplicação daquelas bactérias da microbiota do peixe. Que se eu tenho muito, se elas começarem a crescer rapidamente, eu vou deteriorar o produto muito rápido. Eu baixando a temperatura, eu vou impedir o crescimento delas. Então, quais são os fatores que vão deteriorar o pescado? O tempo. Se eu demorar muito também para o processamento, se aquele pescado vai ser processado, eu tenho que refrigerar e rapidamente processá-lo.
para eliminar aquela microbiota que pode sofrer essa aceleração muito rápida, para inibir o crescimento dela, tá? Se ele vai ser congelado, eu congelar, resfriei e congelei rapidamente também, tá? Quando eu falo processado, está incluindo tanto o congelamento quanto também o processamento a altas temperaturas, ou a salga, ou a defumação. Então, a temperatura ambiente vai fazer com que haja deterioração do pescado. Eu não posso deixar aquele pescado em temperatura ambiente. E a higiene, a manipulação, né? A higiene do manipulador. E o ambiente também. O ambiente sujo está levando micro-organismos para aquele pescado. Tem que ter um ambiente limpo e o cuidado também do manipulador. A higiene do manipulador. Então, aqui a gente tem uma tabela, né, de vida útil, peixe com gelo para consumo fresco. 10 a 12 dias. De -1 a +1 a temperatura. Filé de peixe para consumo fresco. 2 dias, ó. Temperatura, a vida útil muito rápida. Peixes gordos congelados, -15 a -18 graus. 4 meses. Se você deixar menos de 25 a -30, de 6 a 8 meses, a vida útil aumenta. Você pode deixar. Peixes gordos congelados com antioxidantes, -15 a -18. Por que antioxidante? Porque depois de um tempo, o pescado pode sofrer uma rancidez das próprias enzimas mesmo do pescado. E o antioxidante vai impedir essa rancidez, essa formação, né, liberação de ácidos graxos no pescado, que vai dando um sabor de ranço no pescado. Os peixes magros inteiros, de -15 a -18, 6 a 8 meses. Peixes magros em filé, de -25 a -30 graus, de 10 a 12 meses. O peixe salgado. Aí você já está salgando, né? 4 a 6 meses, uma temperatura menor. Então, geralmente, os métodos de conservação, a gente tem a combinação de mais de um método. Então, a gente tem aqui, ó, a refrigeração, né, o congelamento e a salga do peixe, de 4 a 6 meses. Tirinhas empanadas e pré-fritas, de -15 a -18 graus por 6 meses. Camarão congelado, de -15 a -18 por 6 meses. Tá? Então, a gente tem, geralmente, para esses peixes que vão ser consumidos crus, o congelamento. E tem um tempo, dependendo. Se for filé, porque o filé já foi manipulado, então ele dura menos tempo. Filé de peixe. Tá? Os peixes gordos inteiros, eles duram mais tempo. Ainda coloca um antioxidante, vai durar mais tempo ainda. Então, tem sempre uma combinação de métodos. Antioxidante com congelamento. Quando ele é só congelado, ele vai durar menos tempo. O filé de peixe já foi manipulado, então, e depois vai ser congelado, então ele dura menos tempo. Tá? Isso tudo para evitar a deterioração rápida do peixe, do pescado. Tá? Então, a nossa aula vai até aqui hoje. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo e-mail e pelo telefone. Obrigada pela participação de todos, gente. Um bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que vocês forem estar assistindo a aula.